Olá, meus queridos alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma videoaula? Vamos embora para mais uma videoaula da professora Tássia de matemática. É muita animação, a gente tem que agitar, tem que se animar. Estamos em pleno isolamento social, a gente tem que se animar, encontrar forças, ter fé, não é isso? Que esse momento vai passar e vamos embora estudar, que é isso aí. Então, olha só, vamos compartilhar aqui com vocês a atividade 25, pessoal, sobre o estudo de triângulos. Essa atividade 25, tá? Ela é mais uma revisão do ensino fundamental sobre algumas propriedades que a gente já estudou, tá? De triângulos. Mas vamos então aqui, falando aqui por cima, tá? Vamos relembrar, porque relembrar é viver. Então, como todos nós já sabemos, para quem não sabe, fique ligado. O triângulo aqui, pessoal, possui alguns elementos, que são três lados, né? Triângulo, ó, três lados, três ângulos também. Nós temos três ângulos internos, também temos, com prolongamento dos lados, três ângulos externos, tá? E aqui os três lados de um triângulo. E eles são classificados quanto aos lados e quanto aos ângulos. Vamos ver agora, ó. Quanto aos lados. Quando todos os lados forem iguais em um triângulo e todos os ângulos internos, os três ângulos internos forem congruentes, tá? Em matemática, a palavra congruente significa igual. Então, quando isso ocorre, o triângulo ele é classificado como equilátero. Também, quando o triângulo ele possui dois lados apenas congruentes e dois ângulos congruentes, chamamos de triângulo isósceles, tá? E ele vai ser escaleno quando todos os três lados do triângulo tiverem medidas diferentes, tá certo? É o escaleno. Quanto aos ângulos, pessoal, nós temos aqui, ó, quando possui um ângulo reto, chamado de retângulo. Quando o ângulo é menor do que 90, acutângulo. Quando o ângulo é maior do que 90, obtusângulo, tá? E aí vale essas relações aqui abaixo, ó. Aqui no nosso triângulo retângulo, nós temos o teorema de Pitágoras, que vai dizer pra gente que o maior lado ao quadrado é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado, né, que na verdade são catetos, tá? A hipotenusa é o maior lado, no caso é esse A, ele é sempre oposto ao ângulo de 90 graus, certo? Nós temos aqui a relação do acutângulo, tá? Pegando então, ó, o lado oposto a esse ângulo aqui, ao quadrado, é menor do que a soma dos outros dois lados. E o obtusângulo também, ó, o maior lado aqui, o oposto a esse ângulo também tem que ser maior do que a soma dos outros dois, né? Tá? Então, vamos aqui agora um exemplo resolvido. Acho que tem dois exemplos resolvidos aqui nesse material. Então, olha só. Classifica o triângulo que possui os seguintes lados: 9, 7 e 6. Ó, como as medidas desse triângulo, pessoal, todas as três medidas aqui são diferentes, eu posso já classificar ele como escaleno, tá? Basta saber agora quanto ao ângulo. Então, eu vou utilizar aqui essa relaçãozinha aqui, ó, tá? Pega qualquer lado desse, qualquer um desses lados, vamos pegar o lado aqui 9, que no caso é o maior, né? Vamos pegar o maior lado sempre, ó, tá? Eles, nessas relações, foi pego sempre o maior lado, então a gente vai seguir também o mesmo raciocínio. Então, o maior lado, ele vai ser menor do que a soma dos outros dois lados também ao quadrado. Repetindo, o lado maior ao quadrado, tá? Eu estou utilizando essa relaçãozinha aqui do acutângulo, tá? Tô fazendo essa verificação, ver se realmente ele é acutângulo. Se for, essa desigualdade aqui é válida. Se não for, então eu tenho um obtusângulo, tá? Então, vamos lá, ó. Então, 9 ao quadrado, 81. 7 ao quadrado, 49. 6 ao quadrado, 36. Somando, eu tenho 85. 81 é menor do que 85. Logo, esse ângulo aqui é um ângulo acutângulo, é menor do que 90 graus, certo? Beleza? Então, essa relaçãozinha aqui está satisfeita. Se fosse desse maior, eu teria um obtusângulo, tá? Beleza?
Vamos ver algumas propriedades aqui, ó. Nós temos a propriedade da soma dos ângulos internos, então a soma dos três ângulos de um triângulo sempre serão 180 graus. A soma dos três ângulos externos de um triângulo será 360, tá? Nós temos também o teorema do ângulo externo, pessoal, ó, se a gente tiver aqui um ângulo aqui prolongando essa base aqui, esse lado da base, eu vou ter um ângulo externo que eu estou chamando de E. A medida desse ângulo externo é a soma dos dois ângulos internos desse triângulo, tá? Nós temos também aqui, ó, ao maior lado opõe-se o maior ângulo, então esse lado aqui, como é maior, ele sempre vai ser oposto ao maior ângulo, né? Então o A está na frente do 130. O segundo lado maior aqui, ó, o segundo ângulo também maior seria o 30, então está oposto ao segundo lado maior e assim sucessivamente, tá? Então o A é maior que B, que é maior que C. O C, então, aqui vai ser o menor lado, tá? É oposto, então, opõe-se ao ângulo de 20 graus, que está aqui em cima, tá? E nós temos aqui, pessoal, a desigualdade triangular, que nada mais é do que a condição de existência de um triângulo. Para que um triângulo exista, ó, imagine, então, aqui você ter dois segmentos de reta, né? Então, para que o triângulo exista, esse segmento de reta vai ter que se encontrar com esse outro. Vai ter que fechar, né, pessoal, aqui embaixo, tá? E vai fechar aqui embaixo formando a base, tá? Beleza? Eu vou ter um outro segmento de reta aqui embaixo que vai fechar com esses dois que tá aqui. Então, para que eu tenha essa condição, eu consiga formar um triângulo, eu tenho que obedecer essa relação que tá aí no material de vocês, que diz a seguinte coisa, ó, a soma de dois lados de um triângulo, então somando aqui A mais B, ou B mais C, ou A mais C, tem que ser, pessoal, sempre o maior, então essa soma tem que ser sempre maior a outro lado, tá? Qualquer um dos outros lados, então A mais B tem que ser maior do que C, ou B mais C maior do que A, ou A mais C maior do que B, tá? Essa condição de existência que está aqui também no nosso exemplo resolvido no número 2. Vamos verificar, então, como funciona isso na prática. Então, olha só. Dois lados de um triângulo medem 7 e 18 centímetros. Quanto poderá medir o terceiro lado, sabendo que ele é um múltiplo de 9? Gente, múltiplo de 9 é a tabuada do 9. Essa palavra múltiplo é a tabuada, tá certo? Para quem ainda não sabe. O divisível também é a mesma coisa, certo? Então, eu vou utilizar a desigualdade triangular aqui para encontrar esse terceiro lado, tá bom? O candidato aqui do terceiro lado. Então, olha só. Eu vou pegar e vou somar esse 7 com 18, tá, pessoal? Essa soma tem que ser maior do que o terceiro lado, então eu tô chamando esse terceiro lado de x, que é um valor desconhecido, tá? Então, resolvendo essa desigualdadezinha aqui, como é que eu poderia escrever isso? Ó, 7 mais 18, 25, né? 25 é maior do que x. Em outras palavras, tá? Eu posso ler também da seguinte maneira, que x é menor do que 25. Então, o candidato que eu estou procurando, ele é um cara menor do que 25, tá? Eu encontrei esse resultado resolvendo aqui a primeira desigualdade, tá? Só somar 7 mais 18. Então, vamos somar agora, vamos continuar somando os lados. E se eu somar x mais 7? Tem que ser maior do que 18, tá? Vamos resolver essa desigualdadezinha aqui, ó. Para achar o valor de x, eu passo esse 7 que está positivo para o outro lado negativo, né? Que está aqui embaixo, ó. Certo? Ficando apenas com um x sozinho no primeiro membro da desigualdade. Então, x é maior do que 18 menos 7. X é um número maior do que 11. Então, esse x ele é maior do que 11 e menor do que 25. Agora, vamos fazer a outra soma. X mais 18, eu já chamei o x com 7, agora eu vou somar o x com 18. Somando o x com 18, tem que ser maior do que 7, certo? Beleza? Então, resolvendo essa desigualdadezinha aqui, ó, esse 18 que tá aqui positivo passa para o outro lado negativo, né? Tá? Vai ficar um número negativo aqui, né, pessoal? Vai ficar 7 menos 18. Vai ficar um número negativo, vai ficar menos 11, né? Beleza?
Então, deixa por enquanto aqui, do jeitinho que tá aqui, e vamos pensar nos múltiplos de 9. Múltiplo de 9 aqui, tabuada de 9, pessoal. Ó, 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36 e por aí vai, né? O seu x é maior do que 25, então 27, 36 e diante está fora. E o x é um número que é maior do que 11, então não pode ser o 9. Então só nos resta aqui o candidato perfeito, o número 18, para ser o terceiro lado, sabendo que ele é múltiplo de 9, tá? Essa desigualdadezinha aqui não precisou a gente resolver, né? Porque dá o mesmo resultado que esse aqui, só com o sinal trocado, não é isso? Com sinal simétrico. Mas aí essa informação não foi nem necessária para a gente resolver aqui quem é o terceiro lado. Essas duas aqui anteriores já nos deram o candidato perfeito aí para ser o terceiro lado. Então, o terceiro lado é x igual a 18. Só usando aqui a desigualdade triangular, que é a condição de existência de um triângulo, beleza? Se tiver qualquer dúvida, é só mandar mensagem para mim, tá? Meu povo, minha pova. Então, olha só, outra coisinha aqui para a gente revisar, ó. A área de um triângulo é dada por base vezes a altura dividido por 2, tá? Para quem ainda não lembra, a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Aqui nós temos um resumo aqui do caramba, tá? Caprichado aqui para vocês, feito com muito carinho. Depois vocês vão dar uma olhadazinha, ó. Tem a classificação novamente quanto aos lados, quanto aos ângulos. Tem também aqui, ó, a definição de um triângulo, seus elementos, tudo detalhado, certo? E aqui nós temos um exercício de fixação que eu vou corrigir ele na próxima videoaula, que vai ser na próxima sexta-feira, tá? Para não ficar uma aula muito extensa, eu vou estar dividindo assim, a primeira aula eu explico, tá? A teoria, o conteúdo, e na outra aula eu respondo com vocês, tiro as dúvidas do exercício. Vai ficar esses dois exercícios aqui para vocês responderem, para na próxima sexta-feira eu estar corrigindo esses exercícios. É interessante que vocês tentem fazer sozinhos, tá bom? Estudem, tentem fazer sozinhos e na próxima sexta-feira você confere a resposta, tá? Porque eu vou estar gravando uma videoaula só com essas resoluções e o conteúdo da nossa da próxima atividade, que vai ser a atividade 26. Então, eu vou encerrar por aqui. Eu vou interromper aqui, vou encerrar por aqui, tá? Essa explicação dessa teoria, relembrando a plataforma, mais uma vez a plataforma Smart, que é o nivelamento de português e matemática, que vocês precisam estar acessando. Lá tem um material bacana para vocês em PDF, resumos, enfim, videoaulas, exercícios, para vocês ficarem aí, ó, tinindo, afiados em matemática e português para detonar qualquer prova que vier, tá bom? Gente, eu desejo um excelente final de semana, bons estudos, qualquer coisa, manda mensagem para mim, tá? Eu estou disponível no WhatsApp para vocês de domingo a domingo, tá ok? Ó, fica com o Papai do Céu, até a próxima videoaula, com muito prazer para vocês. Fique com o Papai do Céu. Tchau, tchau.